Capítulo 445, Tribunais 1. Assim que o contato físico foi rompido, Camila escapou dele e se escondeu atrás de Lit tão rápido que quase deixou cair a taça de vinho. A surpresa do Conde Chauvet se intensificou quando ele enviou mais e mais ondas de sua força de vontade apenas para que se chocassem contra as de Lit. A habilidade de influência necessária para fazer contato visual e físico com o alvo. Isso poderia estimular sua vontade, tornando-os mais receptivos a conselhos amigáveis. Não poderia forçar ninguém a fazer algo que não estava disposto a fazer, no entanto. Só poderia manipular os sentimentos de alguém, não sua natureza. No caso de Lit, teria sido mais fácil inclinar o eixo de Mogar do que convencê-lo a se separar de algo ou alguém que ele considerasse seu. Esse cara deve estar com muita inveja para resistir tão facilmente. Bem, se o jeito fácil não funciona, o difícil é o desejo. Chauvet pensou enquanto devolvia o aperto. Eu não acho que você me reconheceu, querido amigo. Eu sou o Conde Chauvet e sou um homem muito poderoso. Você não quer me ter como seu inimigo. Cuidado. Solos avisou Lit. O gasto com o núcleo de sangue é muito maior do que antes. A força vital dele agora é ainda mais forte do que a sua pela primeira vez. Solos estava feliz por não ter um corpo. Caso contrário, ela teria chutado o Conde para o meio-fio e explodido seu disfarce. Seu ódio por vilões só foi superado por vilões superpoderosos. Realmente, Lit permaneceu imperturbável ao ativar a fusão de terra e fogo para nivelar o campo. Eu acho que você deveria reconsiderar suas ações. Ele deixou mana pura fluir para sua mão esquerda, fazendo com que as runas que Kala lhe dera ressurgissem em sua palma. Apesar de seu brilho branco, apenas Lit e o Conde pareciam incapazes de vê-los. De acordo com Kala, são uma carta de apresentação. Se Chauvet estiver envolvido com a comunidade dos mortos-vivos, isso deve resolver o assunto sem que ele faça barulho. Pensamento de Lit. Se quem controla os fantoches de carne é realmente um necromante, não posso arriscar expor nosso plano. Infelizmente, o Conde não tinha ideia do que eles queriam dizer. Seus olhos brilharam vermelhos quando uma névoa negra e fina formou uma pequena cúpula ao redor deles que parecia roubar luz e calor ao seu redor. Os que estavam perto da cena se afastaram inconscientemente. Ninguém era capaz de ver ou ouvir o que estava acontecendo dentro da cúpula de névoa, a menos que se concentrassem muito em sua presença. Camila não tinha ideia do que estava acontecendo, mas ela estava começando a ficar com medo. Vou perguntar uma última vez. Deixe a senhora vir comigo e farei com que valha a pena. Nesse ponto, o Conde não poderia se importar menos com Camila. Tornou-se uma questão de poder. Ele não suportava a ideia de um homem inferior o desrespeitando. Não agora que ele finalmente obteve o poder invencível com que sempre sonhou. Sua intenção de matar encheu a cúpula, adicionando pressão mental à física. Lita estava cansado de ser bonzinho. Em vez de responder, ele ativou o revigoramento, o que lhe permitiu detectar que havia dois tipos diferentes de sangue fluindo nas veias de Chauvet. Um era abundante, fraco e tinha menos poder mágico do que a roupa suja de Lit. O outro era magro e de origem desconhecida, mas carregava mana suficiente para tornar um rato tão perigoso quanto um tigre. Lit lançou pequenos pulsos de magia negra que destruiu o sangue morto-vivo que corria nas veias de seu oponente. Apesar de se sentir fraco, Chauvet se recusou a ceder e continuou bombeando mais e mais força até que seu núcleo de sangue estava à beira de entrar em colapso. Paz, irmão. Por favor, perdoe meu vassalo. Ele ainda não conhece os protocolos entre nossos parentes. Outro homem deu um passo à frente, tão rápido que Lit nem percebeu sua aparência até que fosse tarde demais. Ele tinha cerca de 60 anos, apenas 72 metros de altura, com cabelos prateados e cavanhaque. Seu monóculo de borda prateada não conseguiu esconder o brilho vermelho de seus olhos quando ele agarrou o pulso de Lit com força suficiente para forçá-lo a soltar o Conde. Ele tinha um núcleo de sangue brilhante, fortalecido por séculos de experiência e alimentação abundante.
O homem tinha feições gentis e um sorriso caloroso, mas em seus olhos Lith viu uma fera pronta para atacar. Você pode me chamar de Kaelan, eu sou recém-chegado. Só precisou de um segundo para entender que Lith era um dos vivos. A pretensão de bondade de Kaelan desapareceu, substituída por um rosnado selvagem quando uma segunda cúpula de névoa cobriu a cena. O que um cachorro da corte do amanhecer está fazendo aqui? Quem é o seu mestre? Ele perguntou enquanto seu punho de ferro se transformava em um torno. Kaelan lançou a intenção de matar o suficiente para que Camila quase se esquecesse de como respirar. Lita estava preso no lugar, seu pulso continuava rachando e cicatrizando quase ao mesmo tempo, graças à fusão de luz. Ele sentiu uma pressão imensa vinda do homenzinho à sua frente, com uma força que o lembrava de perto de Scarlet, a Scorpicore. Mesmo assim, ele se recusou a ceder. Ele estava mais forte do que há 4 anos e havia aprendido muitos truques novos. Ele se opôs à intenção de matar liberando a sua enquanto ao mesmo tempo liberava uma forte pulsação de magia negra que forçou o morto-vivo a liberar seu aperto. A dor era tão intensa que Kaelan rosnou de dor, expondo por uma fração de segundo os dentes caninos por muito tempo para ser humano. Estava curtindo minha noite, como todo mundo, até que seu Renfield aqui incomodou a mim e a minha companheira. Lith não tinha ideia do que era a corte do amanhecer, nem o que os protocolos de vampiros poderiam exigir. Então ele decidiu blefar e confundir seu oponente tanto quanto ele. Kaelan estava realmente confuso. Ele nunca tinha ouvido o termo Renfield, mas tinha certeza de que devia ser um insulto. Meu nome é Scourge. Ele usou sua palavra código para obter ajuda enquanto ativava seu fone de ouvido de comunicação com magia espiritual. Kala, Awigut, me enviou aqui. Assim que ouviu a palavra segura de Lith, Girne tentou localizá-lo e Camila. O salão de baile foi reduzido a um borrão, como se ela estivesse olhando através de um vidro distorcido. Apenas seu foco e treinamento permitiam que ela visse através da névoa. Se eu não tiver notícias suas em 1 minuto, enviarei os reforços. Ela disse. Kaelan rosnou novamente. Seus sentidos aprimorados permitiram que ele ouvisse a voz de Girne, mas mais uma vez ele não tinha ideia de quem ela era ou do que estava falando. Nunca ouvi falar desta Kala. Ele se recusou a recuar para um humano em seu próprio território, mas Kaelan não tinha sobrevivido por tanto tempo sendo estúpido. Assim como nunca ouvi falar de você. Lith notou que o vampiro havia perdido parte de sua vantagem logo após a mensagem de Girne. Há muitas pessoas ao nosso redor, duvido que ele queira lutar a todo custo. É hora de aumentar a aposta. Lith pensou enquanto ligava as runas de Kala novamente. Estas são as minhas referências. Se você quiser ofender a corte do amanhecer por causa daquele idiota lascivo, fique à vontade. Camila sentiu como se estivesse assistindo a 2 fortes correntes chocando-se uma contra a outra, cada onda mais forte que a anterior. Kaelan ficou surpreso com a quantidade de intenção de matar que Lita estava lançando. Espantado e intrigado. Vamos, chover. Terminamos aqui. Ele disse quando o minuto estava quase acabando e a cúpula de neblina foi incapaz de esconder a pressão que eles exerceram. Eu não me importo quem você é. Ele disse ali como palavras de despedida. Mexe com os planos do corte da noite e eu farei você pagar. Então, quando percebeu o sorriso idiota de chover, ele acrescentou. Logo depois de me livrar de você por forçar minha mão. O sorriso de chover desapareceu, e nem mesmo sua maquiagem conseguia esconder sua palidez. Capítulo 446, Tribunais 2. Kaelan arrastou o conde para longe do salão de baile. Ele queria sair de lá o mais rápido que pudesse. Devo descobrir quem é esse homem. Não posso arriscar irritar a corte da alvorada e o relógio negro. Com o apoio do Conselho dos Despertados, aqueles imundos abraçadores de vivos podem até acabar com a corte da noite. Ele pensou. Mestre, por que estamos fugindo de um humano? O Conde Chover foi incapaz de admitir sua própria derrota, muito menos entender por que um vampiro que ele considerava quase onipotente agiria tão covardemente.
Kaela não perdeu as alegações de seu vassalo, nem o tom reprovado com que Chover ousava falar com ele. Ouça-me. Kaela virou-se abruptamente com um brilho que transformou o conde em pedra. Nós não estamos fugindo. Eu nunca fujo. Estou me retirando de uma ameaça desconhecida que você pode ter desencadeado em nossa corte, seu imbecil. A julgar pelo cheiro, aquele homem mau tem 20 anos. No entanto, ele resistiu aos meus poderes mentais e à minha força sem vacilar. Só pode significar que ele é um despertado, e com um mentor poderoso. Ele também tem um passe da corte da Alvorada e aliados escondidos dentro desta sala. Eu não tenho nada a ganhar com uma luta. Se eu ganhar, a corte noturna vai me matar por ter exposto minha natureza e arruinado todo o nosso planejamento cuidadoso para se apossar desta cidade. Se eu perder, mesmo que consiga escapar, a corte noturna teria ainda mais razões para me matar. Agora calhe a boca e me siga. Kaela já estava se arrependendo de ter tomado Chover como seu vassalo. A mesma sede cega de poder que fez do conde um cão de colo perfeito também o fez perigosamente estúpido. Se a corte noturna não estivesse precisando muito das riquezas e conexão dos Chover com o senhor da cidade para expandir sua área de influência, Kaela já teria matado o conde por causar essa bagunça. Enquanto isso, o pulso esquerdo de Lir tinha inchado até o tamanho de uma laranja e estava ficando roxo por causa da fratura composta que o vampiro havia infligido a ele. Seu blefe teria sido provavelmente exposto se ele não tivesse cortado seus receptores de dor. Caramba, aquele cara era muito forte. Mesmo com magia de fusão, eu não poderia acompanhá-lo e tenho quase certeza que ele usou apenas uma fração de seus poderes. Solos, você tem uma estimativa de sua força real. Lee pensou. Desculpe, não. É o primeiro núcleo sanguíneo real que encontramos. Só posso dizer que, comparado com o de Kala ou do Conde, o núcleo sanguíneo de Kaela era composto principalmente de sangue e com apenas alguns tintes de preto. Solos ainda estava abalada pelo encontro inesperado. Talvez a paranoia de Lita esteja me afetando também, mas não posso deixar de senti-lo se afastando de mim. Desde que a academia acabou, ele não precisa de mim como antes. Agora ele é capaz de se relacionar com as pessoas quando ele quer. Ela pensou enquanto olhava para Camila com inveja. Sem um Geysermana, sou apenas uma voz na cabeça dele. Não pude ajudá-lo a lutar contra a sensação de isolamento que sentia enquanto estávamos na selva, assim como agora não pude ajudá-lo contra aquele vampiro. Pelo meu criador, eu me sinto tão indefesa. Lit, você está bem? Camila tinha recuperado a calma no momento em que ela tinha notado sua lesão. Ela levou 2 longas facas prateadas e lenços para talar o pulso, mas Lita parou. Isso foi por pouco, mas sim, estou bem. Um de seus anéis soltou uma luz branca que consertou sua lesão em questão de segundos. Na verdade, foi um verdadeiro feitiço mágico. Ele não poderia desperdiçar a carga de um anel que ele poderia precisar em breve. Quem era aquele homem? Como ele poderia ser tão forte? Ela perguntou. Temos um problema. Ele ativou seu fone de ouvido de comunicação, respondendo a Camila e Girne, para evitar que este último arruinasse seu plano, fazendo com que o exército e a associação invadissem o lugar. Há pelo menos um vampiro no salão de baile que transformou Chover em algum tipo de humano vampiro. Com essas palavras, Camila ficou pálida enquanto Girne interiormente amaldiçoado. Qual é o seu status? Girne perguntou. Eu não estou morto, ainda. A resposta de Lita era a palavra código para estou seguro, enquanto que se ele dissesse algo como estou bem ou está tudo bem significaria que ele precisava de ajuda. Bom. É hora de passar para a próxima fase. Vampiros são necroamantes excelentes. Se eles estão por trás dos bonecos de carne, sua pequena briga pode tê-los avisado. Precisamos encerrar isso rapidamente. Ela tinha todas as tropas ao redor da mansão Lanza se preparando para a ação. Girne foi até Ice, empregada pessoal de Mina, que estava servindo bebidas e lanches nas mesas. Informe o pessoal que é hora de servir o jantar. Assim como o papel de Mina tinha sido reunir os suspeitos, Esse desempenhou um papel importante em lidar com os preparativos.
saindo de uma sala vazia onde Manoar poderia realizar seus testes, permitindo que algumas das tropas se escondessem dentro da mansão no caso de algo dar errado. Tudo isso exigia a ajuda de alguém que conhecia os protocolos da casa para organizar as coisas de uma maneira que não alertasse o pessoal da casa. Foi outro risco calculado. Girne não tinha ideia em quem ela podia confiar, mas tanto Mina quanto Issei tinham um passado impecável e ajudaram na investigação. Sim, sua senhoria, Issei respondeu enquanto dava a Girne um arco profundo. Issei foi decisiva com a ideia de ajudar a policial real. Desde a última conversa, o bairro dos pais de Issei ficou muito mais seguro. Além disso, ela se sentia como uma das personagens principais dos livros que ela pegou emprestado de Lab Lanza. Uma vez que Mina ouviu o pedido de Girne através do fone de ouvido de comunicação, seu belo sorriso se transformou em uma carranca. Você tem certeza que você já checou todos eles? Ela perguntou com um olhar esperançoso. Ao contrário de seu parceiro de dança, sua máscara era apenas uma tira de seda com plumas exóticas presas a ela. Eu os examinei 3 vezes, Manoar rosnou, incapaz de segurar seu desprezo mais. Ele não tinha sido humilhado tanto desde aquela época. Mato forçou a ir a uma reunião do conselho da academia sem dar-lhe a liberdade de falar ou dormir. Para escapar das garras dessa arpia pegajosa, ele conseguiu bater repetidamente seu próprio disco de conjuração, diagnosticando várias pessoas ao mesmo tempo toda vez que a música parou e Mina o apresentou aos convidados. Estamos em um cronograma apertado. O destino do mundo depende disso. Ele esperava assustá-la, mas ela riu em vez disso. Como quiser, ela assinou com a cabeça. Podemos continuar essa conversa mais tarde. Outri tem muito a oferecer a um gênio como você e eu também. Seu sorriso sedutor e sua voz sensual teriam derretido o coração de Manoar, se ao menos ele tivesse um. Sim, e se eu tivesse uma peça de prata para cada mulher que me disse isso, eu seria mais rico que o rei. Sua máscara amável desmoronou por uma fração de segundo antes que ela recuperasse sua compostura. No entanto, havia raiva suficiente em seu rosto para fazê-lo estremecer. Continua no próximo vídeo.